Vereadora Capitão Cláudia, peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Capitão Cláudia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os meus colegas vereadores e a toda a população de Batatais que nos acompanham, tanto pela rádio como pelo canal do YouTube. Bom, eu queria começar a minha palavra pedindo uma atenção especial, um olhar mais atento da nossa secretária da Saúde com relação às nossas unidades de saúde do município. No dia 25 de maio, quinta-feira passada, eu, a vereadora Anabela e o vereador Eduardo Risse fizemos uma visita técnica na vigilância em saúde aqui do nosso município, né? Passamos a manhã inteira lá, conhecendo o trabalho, né, do pessoal que fica ali na administração, o papel dos vigilantes, né, papel importante dos vigilantes nesse período aí de fiscalização a eventos, né, onde tem ocorrido aglomerações. E nós detectamos algumas falhas, né? E eu entendo como sendo o nosso papel fundamental, né? O papel do vereador. Obviamente que a gente aplaude, a gente elogia as diversas ações que têm sido realizadas, né? Mas nós não podemos perder o foco do nosso papel importantíssimo, que é o da fiscalização, né? Todos nós temos um único objetivo: melhorar a nossa cidade, melhorar a qualidade de vida da população do nosso município. Então, nós temos esse papel fundamental nessa fiscalização e nós não podemos perder esse foco. Então, nós fomos até a vigilância, até porque recebemos algumas informações e nós fomos verificar em loco se essas situações realmente estavam ocorrendo. E nós detectamos algumas situações que elas podem ser ajustadas e melhoradas, pelo menos no meu ponto de vista. E aí, para nossa surpresa, inclusive essas falhas foram o que me motivou para a realização das minhas matérias nessa sessão, né, de duas indicações em especial que eu vou mencionar e de um requerimento que mais tarde eu vou falar sobre ele. Mas o que nos chamou a atenção? Nós temos verificado algumas falhas que têm ocorrido lá no ambulatório Covid, né? A gente passa pelo local e não é raro nós vermos uma certa aglomeração na frente do ambulatório Covid, né? Isso já foi motivo de postagens em redes sociais, a gente consegue verificar isso passando pelo local e a gente recebe também fotos, né, registros fotográficos de pessoas que passam pelo local e nos enviam essas imagens. E a gente sabe também que existe essa preocupação da prefeitura, tanto é que providenciou uma tenda, providenciou cadeiras, para que justamente as pessoas não se aglomerassem na frente do ambulatório, para que as pessoas utilizassem da cadeira, do distanciamento e tudo mais. Infelizmente, e aí a gente fazendo contato com a secretaria, a gente recebe a informação que não tem o efetivo necessário para essa organização. E a gente entende a falta desse efetivo, né? E eu já comentei com alguns colegas vereadores que falta de efetivo realmente é um dos maiores problemas que nós, como administradores, a gente enfrenta. Mas aí, nessa situação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se adequar àquela situação que a gente está vivenciando. A gente precisa, muitas vezes, usar da criatividade ou utilizar o bom senso para que tomemos algumas providências que venham a resolver aquele problema. E aí, depois eu vou entrar novamente no ambulatório Covid, mas eu queria ressaltar essa questão da aglomeração em frente ao ambulatório Covid. Para nossa surpresa, nós entramos em uma sala lá dentro da vigilância em saúde e nós presenciamos uma cena que nos chamou a atenção, né? 5 funcionárias do controle de vetores sentadas nessa sala, uma sala relativamente pequena, acredito que um tamanho 3x4, não sei, mas uma sala pequena, com 5 funcionárias do controle de vetores. E aí, a Maristela, que é a coordenadora da vigilância, ela nos informou o motivo daquelas funcionárias estarem ali. Elas estão realmente com as atividades interrompidas por conta da pandemia, né? São as funcionárias responsáveis por irem de casa em casa, realizando a orientação com relação ao mosquito da dengue, né?
e elas estavam com as atividades suspensas por conta da pandemia, mas elas estão completamente sem função. Elas não têm sequer uma função administrativa dentro da vigilância, seja de digitação ou qualquer outra função administrativa. Lembrando e ressaltando que elas pertencem à Secretaria da Saúde, né? E aí, a primeira indagação foi essa: poxa, se nós temos uma situação de aglomeração em frente ao ambulatório Covid, se aquelas pessoas que procuram o ambulatório Covid potencialmente são transmissoras da Covid, né? Ou se não são, ali potencialmente tem essa possibilidade de realizarem, contraírem esse vírus, por que não remanejar esse efetivo do controle de vetores, já que são 5 funcionárias, para ajudar nessa organização em frente ao ambulatório Covid? E aí nós tivemos como resposta que não poderia, porque ensejaria talvez num desvio de função. Assim, eu, sinceramente, e foi esse o motivo até de eu ter realizado essa indicação com essa sugestão, mas nós não entendemos como um desvio de função, já que essas funcionárias, elas pertencem à Secretaria da Saúde e nós estamos vivenciando uma situação completamente atípica, né? Seria um remanejamento temporário e excepcional para uma situação emergencial que o caso requer. Então, nós fizemos essas 2 indicações. Primeiro, remanejar, sugerindo o remanejamento dessas funcionárias do controle de vetores que estão completamente sem função. Elas cumprem um horário das 7 da manhã até as 16h30 dentro de uma sala, sentadas lado a lado e literalmente ombro a ombro. Todas elas já contraíram a Covid-19 e, por conta disso, já transmitiram para todos os familiares, para marido, para filhos. Então, outra situação que nos chamou a atenção é que o prédio da vigilância também, em nenhum momento, até hoje, passou por uma esterilização, né? Então, uma contraiu o Covid e a sala não foi esterilizada, o prédio não foi esterilizado, e, a partir daquele momento, todas as 6 que atuavam ali no controle de vetores também contraíram a Covid e, consequentemente, transmitiram para os familiares mais próximos. E aí nós voltamos à situação do ambulatório Covid. Nós sugerimos esse remanejamento dessas funcionárias para o ambulatório Covid. E aí, lá, além desse distanciamento que não ocorre, porque as pessoas não fazem uso das cadeiras e nem da tenda, nós recebemos algumas denúncias também a respeito das senhas que são fornecidas para essas pessoas, né? Não são senhas descartáveis. Aquela que a gente normalmente encontra nos supermercados, que o próprio usuário retira a sua senha e, após o uso, ele descarta. São senhas de papel, mas reutilizáveis. Ou seja, é uma senha que vai passando de mão em mão. Ou seja, as pessoas... Só um minuto, presidente, para eu concluir o raciocínio. As pessoas vão... Ou seja, aquela pessoa que eventualmente não está infectada, naquele momento há um risco de haver essa transmissão por essa senha. Então, a gente pede a atenção da secretária da Saúde nessas 2 situações que nós detectamos. Por fim, só para finalizar, eu bato na tecla, mais uma vez, do tratamento imediato, né? Nós entendemos que a testagem e o tratamento imediato são ferramentas importantíssimas para que se evite o agravamento da doença e que leva, obviamente, à morte. Então, nós entendemos a vacina ser fundamental para a prevenção, para que se evite a contaminação e morte por Covid, mas nós insistimos na questão do tratamento imediato. Infelizmente, ainda não são todos os médicos, ainda não são todos os médicos que aderiram a esse tratamento imediato. Infelizmente, algumas pessoas, muitas pessoas, ainda não retornam para casa para aguardarem 10 dias apenas com dipirona receitada na receita médica. Então, nós pedimos a atenção para que as pessoas lutem e briguem pelo direito de receberem esse tratamento imediato aos primeiros sintomas da doença. Obrigado, senhor presidente.